Vavishta Supurakam Guru Ganaera Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shlarupa Pantanugam Govindam Bidam Ujvalan Varatanum Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwa Gurun Chadivya Bhagavat Premnoi Bidya Pradam Vanchakalpatarubhyascha Kirpasindubhya evacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Então, boa noite a todo mundo. Fico muito feliz mesmo. Mais uma vez a gente pode se encontrar e conversar sobre temas tão interessantes e tão construtivos, né, para encontrar um verdadeiro sentido para nossa existência e alguma direção ou alguma força ou algum sinal de que a gente está indo na direção correta, né? E eu vejo que quanto mais a gente se encontra, quanto mais a gente conversa, mais a gente percebe que essa troca, esse momento e mesmo o tempo em que a gente não está junto, mas a gente está pensando a respeito desses temas, a gente volta para esse mesmo lugar, a gente volta para essa mesma associação. E isso é incrível, né? Pela forma como revela o estado de consciência. E como a ideia de estado de consciência é algo tão significativo e importante, porque define a realidade que a gente vive. Então, quando a gente desloca o nosso pensamento para uma situação, para uma memória, para um pensamento mesmo, para uma ideia a respeito de algo que a gente experienciou através de um sentimento, de uma emoção, de uma troca, de uma presença. Então a gente volta para aquele mesmo ambiente, né, para aquela mesma realidade, para aquela mesma dimensão. Porque uma coisa muito interessante sobre a transcendência é que todos os passatempos divinos estão acontecendo o tempo todo. Então, a mesma coisa está acontecendo o tempo inteiro, eternamente. O cara fala, velho, que coisa chata, né? Ficar repetindo a mesma coisa para sempre. Mas é infinitamente progressivo e dinâmico. Então, a mesma coisa se repete o tempo todo, eternamente, de uma maneira infinita e dinâmica. Então, ela se modifica o tempo todo, gerando sabores diferentes. Então, a alma está vivenciando aquele momento, aquela dimensão, aquele instante de contato direto com a identidade de Deus que ela escolheu se relacionar e ela está de uma certa maneira, porque a gente sempre vai pensar isso de uma forma material, né? Mas ela vai estar saboreando, desfrutando daquele instante de uma maneira infinita e de uma maneira completamente diferente a cada vez que ela percebe aquela situação. Então, tem uma definição que fala sobre bhavas. Bhavas são os sabores, né? Prema é amor. Bhava também fala sobre sabor, né? Bhava que a gente vê, bhava, as casas são bhavas, são sabores. Qual é o sabor que a alma da gente, que a consciência da gente experiencia em cada um dos signos, né? Qual é o sabor? Qual é o bhava? Qual é essa
essa emoção, esse sentimento, esse relacionamento que a gente estabelece com algo e esse algo que está distribuído em diferentes setores, né? E é interessante, eu estava vendo esses dias num fórum falando sobre as três formas do universo, né? Tipo Brahma, Vishnu e Shiva, o mantenedor, o destruidor e o criador do universo, dessas dimensões, desses universos, né? E em relação à astrologia, então estava dito que Shiva é o controlador dos grahas, dos planetas. Vishnu é o controlador dos rashis, dos signos. E Brahma é o controlador, é a origem, né? É como se fosse a origem, mas é uma forma de controlador também, das nakshatras. Então, quando a gente vai ver isso nas escrituras, a gente sabe que as nakshatras são filhas do Prajapati Daksha, que é filho de Brahma. Beleza. Shiva, ele realmente tem uma relação direta com os planetas, porque em todos os templos que são adorados, os grahas, as formas, né, os deuses planetários, tem uma Shiva Linga lá. Então esses planetas são adorados também através do Senhor Shiva. Tem uma relação direta também de Saturno com o Senhor Shiva na forma de Hanuman. Mas assim, uma coisa que tem que ficar claro é, todas essas definições foram criadas no sul da Índia. Então, se a gente for procurar nos textos clássicos mesmo, como o Srimad Bhagavatam, a gente não vai encontrar esse tipo de afirmação. Isso é muito da cultura de Tamil Nadu, que tem uma relação de adoração muito grande com o Senhor Hanuman e com Ramachandra. Então eles foram desenvolvendo essa forma de conexão com os planetas através de outras representações divinas, né? Mas o que eu queria trazer hoje para a gente é a continuação do estudo do Srimad Bhagavatam, para a gente entender um pouco mais sobre o processo e a interpretação de como aconteceu a criação do universo através da narrativa de Shukadeva Goswami. E aí também foi muito legal que na outra semana, acho, no 15 dias atrás, acho que foi isso, quando a gente fez a leitura do primeiro capítulo do segundo canto, a Ana, ela fez uma observação e aí depois ela corrigiu, e aí eu queria me corrigir também, sobre Vyasadeva e Parashara, que é o criador, né? Teoricamente, o criador dos Jyotish. Então, eu fiquei pensando a respeito disso e é interessante demais a forma como até isso apareceu, né, nesse universo. Parashara é o pai de Vyasadeva. Então, Parashara traz uma concepção que explica a forma como a mecânica kármica do universo se manifesta. Então, Parashara traz um conceito que a gente pode entender que é um conceito matemático e pragmático de como funciona o universo e de como o karma atravessa o tempo e o espaço, criando um equilíbrio cósmico. Beleza. Aí Vyasadeva veio e ilustrou isso através dos Vedas, através do Srimad Bhagavatam, através do Mahabharata. E mesmo Krishna, no Bhagavad Gita, que está dentro do Mahabharata, também traz uma ilustração, uma explicação de como funciona a mecânica dos resultados kármicos ao longo da trajetória da consciência dentro da manifestação do universo. Então, para trazer
essa correção e essa leitura, Parashara é o pai de Vyasadeva, e como na fala também, mas isso é no grupo do Bhagavad Gita, mas eu expliquei também que Vyasadeva ele é o pai de grandes personalidades como Dhritarashtra, Pandu e Vidura, que são os personagens principais, assim, principais no sentido de que dão origem a uma parte da história do Mahabharata. Então, Arjuna, ele não é, porque ele não é filho de Pandu, né? Ele é filho de Indra. Mas eu ia dizer que Arjuna seria bisneto de Parashara. Mas em teoria ele só não é na prática, né? Mas tudo bem. É... Então, eu vou ler o quinto capítulo do terceiro canto do Srimad Bhagavatam, que fala sobre o diálogo entre Vidura e Maitreya. Maitreya, hoje, ele é conhecido dentro do estudo de filosofia, filosofia oriental. É que a sociedade teosófica e as sociedades que a galera chama de sociedades secretas tratam do conhecimento védico de um jeito muito maluco. Mas praticamente todas essas escolas filosóficas conhecem Maitreya. Então, Maitreya é uma grande personalidade dentro de muitas correntes filosóficas diferentes. E essa passagem dessa conversa de Vidura com Maitreya aconteceu exatamente após a Batalha de Kurukshetra. Então, vocês vão ver nos primeiros capítulos do terceiro canto que Vidura, que é o irmão de Pandu e o irmão de Dhritarashtra, então Pandu é o pai dos Pandavas e Dhritarashtra é o pai dos Kauravas, e os Kauravas e os Pandavas são os que lutam a batalha de Kurukshetra. Então Vidura é tio dos dois, dos primos que estão brigando. E por causa de um comentário que ele fez no palácio, ele foi expulso. Porque Duryodhana agitou a mente de Dhritarashtra para expulsar o irmão do palácio, porque Vidura não estava concordando com a batalha e estava orientando o rei Dhritarashtra a dar o que era de direito dos Pandavas. Então Duryodhana ficou muito invocado e aí fez a cabeça do pai dele para expulsar Vidura do palácio. Vidura foi expulso e ele aproveitou que ele foi expulso do palácio para peregrinar. Então primeira coisa que ele fez foi procurar por Krishna. E aí quando ele foi procurar por Krishna, ele encontra Uddhava, que é o melhor amigo de Krishna. E aí quando ele encontra com Uddhava, Uddhava tá arrasado, desesperado, assim, completamente destruído, destroçado mentalmente e emocionalmente, porque Krishna morreu. Então ele conta isso para Vidura, que Krishna morreu e que ele viu Krishna ele foi a última pessoa que Krishna fala, foi com Uddhava. E aí Vidura pergunta a Uddhava, tipo, o que ele conversou com Krishna. Aí Vidura conta, vocês vão ver isso, Uddhava conta, e ele pede uma orientação a Uddhava, tipo, você que estava com Krishna nos últimos momentos dele, o que você me orienta a fazer, né? Aí Uddhava diz, você deveria ir para Badarikashram. Badarikashram. Isso. Badarikashram. Você deveria ir para Badarikashram e encontrar com o senhor Maitreya. Ele pode ajudar você, Vidura.
E aí Vidura vai e encontra com Maitreya e começa a fazer perguntas incríveis a Maitreya. Só perguntas assim que a gente não seria capaz de imaginar serem possíveis de serem feitas. Então, assim, só para fazer as perguntas que Vidura fez, o cara já é muito avançado. E as respostas de Maitreya são num nível inconcebível, assim. Então a gente vai tentar ver o que a gente consegue absorver com a ajuda de Srila Prabhupada e os seus comentários, na medida que a gente sentir realmente muita necessidade. Então, vamos pedir permissão, né, e pedir orientação a Srila Vyasadeva e a todos os mestres espirituais que mantiveram esse conhecimento vivo. Shri Chaitanya Mahaprabhu, que trouxe a grande importância do Srimad Bhagavatam para a era que a gente conhece. Então, no século XVI, Mahaprabhu trouxe essa potência de conhecimento transcendental que é o Srimad Bhagavatam para o conhecimento mais aberto da sociedade. Então ele revelou misticamente, ele revelou e ele difundiu o Srimad Bhagavatam, que depois, através de Srila Bhaktisiddhanta e de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, os dois foram grandes propagadores do Srimad Bhagavatam. Então, Bhaktisiddhanta na Índia e na Inglaterra, e Srila Prabhupada nos Estados Unidos e no mundo inteiro, né? Então, são três importantíssimos passos que o Srimad Bhagavatam deu para chegar até a gente, né? Chaitanya Mahaprabhu, Srila Bhaktisiddhanta e Srila Swami Maharaj Prabhupada. Então, todas as glórias a essas imensuráveis grandes personalidades. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Capítulo 5. Conversas de Vidura com Maitreya. Shukadeva Goswami disse: Vidura, o melhor dentre a dinastia Kuru, que era perfeito no serviço devocional ao Senhor, chegou assim à nascente do celestial rio Ganges, Haridwar, onde Maitreya, o grande e impenetrável sábio erudito do mundo, estava sentado. Vidura, que era perfeito na brandura e estava satisfeito com a transcendência, perguntou-lhe. Vidura disse: Ó grande sábio, todos neste mundo ocupam-se em atividades fruitivas para atingir a felicidade. Mas ninguém encontra a saciedade nem a mitigação da aflição. Pelo contrário, estas atividades só fazem por exasperar a todos. Portanto, por favor, dá-nos orientações sobre como devemos viver para atingir a verdadeira felicidade. Ó meu Senhor, grandes almas filantrópicas viajam pela terra em nome da Suprema Personalidade de Deus, para mostrar compaixão pelas almas caídas que são adversas ao sentido de subordinação ao Senhor. Por isso, ó grande sábio, instrui-me, por favor, sobre o transcendental serviço devocional ao Senhor, para que aquele que está situado no coração de todos possa ter prazer em comunicar internamente o conhecimento da verdade absoluta, em termos dos antigos princípios védicos, que só são transmitidos àqueles que se purificam pelo processo do serviço devocional. Ó grande sábio, narra, por favor,
como a suprema personalidade de Deus, que é o Senhor independente e sem desejos dos três mundos e o controlador de todas as energias, aceita encarnações e cria a manifestação cósmica com princípios regulativos, dispostos perfeitamente para a sua manutenção. Ele se deita em seu próprio coração estendido sobre a forma do céu, e, colocando assim toda a criação neste espaço, ele se expande em muitas entidades vivas que se manifestam como diferentes espécies de vida. Ele não tem que se esforçar para sua manutenção, porque ele é o Senhor de todos os poderes místicos e o proprietário de todas as coisas. Assim, ele é distinto das entidades vivas. Rapidinho. Verso 6. Ó, o comentário do verso 6. Acho que o do verso 7 é melhor, peraí. Verso 7. Narra também sobre as auspiciosas características do Senhor em suas diferentes encarnações para o bem-estar dos duas vezes nascidos das vacas e dos semideuses. Nossas mentes nunca se satisfazem completamente, apesar de ouvirmos continuamente sobre suas atividades transcendentais. Então, aqui, no verso 6, a pergunta dele já descreve o que ele quer saber, quando ele fala que essa forma divina está estendido, deitado na forma do céu. Então, essa forma divina é o próprio firmamento que se expande nas entidades vivas que preenchem esse espaço. Então, fala, ele não tem que se esforçar para sua manutenção, porque ele é a própria manutenção. Essa é a forma de Vishnu, né, o mantenedor. E porque ele é o Senhor de todos os poderes místicos e proprietário de todas as coisas. Assim, ele é distinto das entidades vivas. E aí no verso 7, quando fala sobre as encarnações, então é onde a gente entende que realmente está falando sobre Vishnu. Por quê? Porque essas encarnações são descritas como Matsya, Kurma, Varaha, Nishinradeva, o Senhor Buda e várias outras encarnações que são os avatares. E aí tem várias potências diferentes para esses avatares. Então, o comentário de Prabhupada sobre esse verso 8, verso 7, ele é bem grande. Mas tem aqui um parágrafo muito interessante, que é o seguinte. Olha só. Os semideuses, ou as entidades vivas que vivem nos planetas superiores, são muito superiores aos seres humanos, uma vez que têm melhores arranjos para as condições de vida. Eles vivem muito mais luxuosamente que os seres humanos, e não obstante, todos eles são devotos do Senhor. O Senhor se encarna sob diferentes formas, tais como as de peixe, de tartaruga, de javali e de combinação de leão com homem. Então, peixe é Matsya, tartaruga é Kurma, javali é Varaha e leão com homem é Nishinradeva. Então, essas são as formas que estão relacionadas com os animais, né? Tem outras formas, mas não são plenárias. Tem Hayagriva, que é uma parte cavalo e uma parte homem. Tem outras. Aí essas encarnações aparecem só para dar proteção ao homem civilizado, à vaca e aos semideuses,
que são diretamente responsáveis pela vida regulada de autorrealização progressiva. Todo o sistema da criação material é planejado para que as almas condicionadas tenham a oportunidade de alcançar a autorrealização. Aquele que tira proveito deste arranjo é chamado um semideus ou homem civilizado. A vaca destina-se a ajudar a manter este alto padrão de vida. Então aqui tem uma frase de Prabhupada que é um segredo, que é o seguinte: todo o sistema da criação material é planejado para que as almas condicionadas tenham a oportunidade de alcançar a autorrealização. Aquele que tira proveito deste arranjo é chamado um semideus ou homem civilizado. Então, isso aqui explica muito claramente como o processo de Bhakti, como o processo de serviço devocional, como o processo de buscar pelo autoconhecimento, pela autorrealização, pela correção de si mesmo, leva a gente para uma plataforma de existência mais favorável, né? Então, Prabhupada está trazendo essa possibilidade para a gente, através da misericórdia, de transmitir esse conhecimento. Então, só para continuar um pouquinho o comentário dele aqui, que ele vai falar um pouco ainda sobre a relação. Olha só. Um ser humano tem inclinação a ouvir boas narrações e histórias. E por isso há tantos livros, revistas e jornais no mercado para satisfazer os interesses da alma evoluída. Mas o prazer em tal literatura, depois que ela é lida uma vez, torna-se insosso. E as pessoas não têm nenhum interesse em ler uma literatura desse tipo repetidamente. De fato, os jornais são lidos em menos de uma hora e depois atirados em cestas de lixo. O mesmo acontece com todas as outras literaturas mundanas. Mas a beleza de literaturas transcendentais como o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam é que elas nunca envelhecem. Elas têm sido lidas no mundo pelo homem civilizado no decorrer dos últimos 5.000 anos, sem nunca terem se tornado insossas. Elas são sempre viçosas para os acadêmicos eruditos e os devotos. E, mesmo pela repetição diária dos versos do Bhagavad Gita e do Srimad Bhagavatam, não há saciedade para devotos como Vidura. Vidura teria ouvido os passatempos do Senhor muitíssimas vezes antes de se encontrar com Maitreya. Mas, mesmo assim, ele queria que as mesmas narrações fossem repetidas, porque não estava de forma alguma saciado de ouvi-las. Essa é a natureza transcendental dos gloriosos passatempos do Senhor. Então é isso, né? Por que é que a gente está aqui, né? É por causa disso. Então, é isso. E o próprio Bhagavatam, ele é a narração desses passatempos por Shukadeva Goswami para o Maharaj Parikshit. Então, ouvir sobre essas histórias, falar sobre essas histórias, pensar sobre essas histórias, tudo, até tipo tirar a poeira desses livros é serviço devocional. Purifica, ajuda a gente. Fala aí, Parama. Rapidamente, só para fazer um link com a astrologia, quando a gente for ler o Graha Sutras, a gente vai ver que cada avatar está conectado justamente com um planeta, com um humor e muito conectado com o Bhagavatam. Sim, sim. Muito bem lembrado, né? Então, como eu já falei, né? Matsya, Varaha, Matsya, Varaha, Nishinha e Kurma.
Ó, Vitor já está escrevendo aqui as legendas de quem é quem. Valeu, Vitor. Então, continuando, né, do 8º verso em diante, mas assim, só para trazer, né, tipo, dentre os melhores remédios astrológicos, ler as escrituras é o mais benéfico deles. Então, é favorável para todos os sentidos, né? Para todos os sentidos é favorável ler as escrituras. E justamente esses versos, essa escritura especificamente, né? O Bhagavatam é muito incrível. Então, continuando. O Rei Supremo de todos os reis cria diferentes planetas e locais de habitação, onde as entidades vivas se situam de acordo com os modos da natureza e o trabalho, e cria seus diferentes reis e governantes. Putz, isso aqui também, hein? Vamos lá, vamos ler esse comentário. Só pelo menos o comecinho aqui, ó. O Senhor Krishna é o rei principal, rei de todos os reis. E ele cria diferentes planetas para todos os tipos de entidades vivas. Mesmo neste planeta há diferentes locais para serem habitados por diferentes tipos de homens. Há locais como os desertos, geleiras e vales em países montanhosos, e em cada um deles há diferentes tipos de homens nascidos de diferentes modos da natureza, de acordo com seus feitos passados. Há pessoas nos desertos da Arábia e nos vales da montanha dos Himalaias, e os habitantes desses dois locais diferem uns dos outros, assim como os habitantes das geleiras também diferem deles. Analogamente, há também diferentes planetas. Os planetas abaixo da Terra até o planeta Patala são cheios de vários tipos de seres vivos. Nenhum planeta é vazio, como imagina erradamente o assim chamado cientista moderno. No Bhagavad Gita, o Senhor diz que as entidades vivas são Sarvagata, ou seja, elas estão presentes em todas as esferas de vida, de forma que não há dúvida de que em outros planetas também há habitantes como nós, às vezes com inteligência superior e mais opulência. As condições de vida para aqueles que têm inteligência superior são mais luxuosas do que as que encontramos nesta Terra. Há também planetas aonde não chega a luz do Sol, e há entidades vivas que têm de viver nesses planetas devido a seus feitos passados. Todos estes planos para as condições de vida são feitos pelo Senhor Supremo, e Vidura pediu para que Maitreya descrevesse este assunto para que ele fosse mais bem esclarecido. Verso 9. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lendo os versos. Se alguém quiser que eu leia o comentário, aí pode levantar a mão, porque aí eu vou ver acender aqui a chamadinha. Porque aí a gente adianta um pouco a leitura dos capítulos, porque o terceiro canto tem muitos capítulos muito importantes de serem lidos. Então, verso 10. Ó meu Senhor, tenho ouvido repetidamente da boca de Vyasadeva sobre estes status superiores e inferiores da sociedade humana. E estou completamente saciado de todos estes temas menores e sua felicidade. Eles não me satisfizeram com o néctar dos tópicos sobre Krishna. Quem na sociedade humana pode ficar satisfeito em ouvir conversas suficientes sobre o Senhor, cujos pés de lótus são a soma total de todos os locais de peregrinação, e que é adorado por grandes sábios e devotos? Estes tópicos podem cortar nosso cativeiro à afeição familiar, simplesmente por entrarem nos orifícios de nossos ouvidos. Teu amigo, o grande sábio Krishna Dwapana Vyasa,
que já descreveu as qualidades transcendentais do Senhor em sua grande obra, o Mahabharata. Mas a ideia é atrair a atenção da massa popular para o Krishna Katha. Krishna Katha é falar sobre Deus, falar sobre Krishna, ou a própria fala de Krishna, as palavras de Krishna. E aí por isso que está entre parênteses aqui o Bhagavad Gita. Então, mas a ideia é atrair a atenção da massa popular para o Krishna Katha, através de sua forte afinidade por ouvir tópicos mundanos. Então, contar histórias, passatempos, de formas manifestas da personalidade de Deus atrai a mente mundana porque parece que são coisas comuns, mas são histórias fantásticas. Então, é como se ocupasse a mente das pessoas. Um exemplo disso é que na Índia eles produzem tipo. Hoje em dia eu não sei mais quantas vezes isso é a mais, mas teve uma época que Bollywood produzia mais do que o dobro dos filmes de Hollywood, sendo que grande parte dessa produção cinematográfica indiana são passatempos dos deuses, são as histórias contadas nos Puranas. Então, assim, ao invés de estar criando, como o Prabhupada falou, né, naquele comentário lá, notícias e histórias que as pessoas só vão querer ver e ouvir uma vez, eles estão produzindo material cinematográfico sobre as histórias que as pessoas vão querer ver milhares de vezes. Então, assim, tem filmes e novelas, como foi colocado no grupo, né, sobre Shani e os Jyotis, sobre Krishna e o Mahabharata, sobre Buda, sobre todas essas grandes personalidades que são narradas nos Puranas, tem filmes, né? Então, a gente vê como existe ainda um desejo de propagar o conhecimento transcendental, pelo menos na Índia, num certo nível, né? Porque hoje já diminuiu bastante a produção desse material de conhecimento transcendental e virou novelinha mesmo, mexicana, o rolê. Então, para aquele que está ansioso por se ocupar constantemente em ouvir esses tópicos, o Krishna Katha gradualmente aumenta sua indiferença por todas as outras coisas. Esta lembrança constante dos pés de lótus do Senhor Krishna pelo devoto que atingiu a bem-aventurança transcendental subjuga todas as misérias sem demora. Então, Krishna Katha é o remédio para a Maya, é o remédio para a ilusão, é aquilo que vai trazer a gente de volta para a nossa verdadeira posição e identidade. Verso 14. Ó sábio, os que são dignos de compaixão apiedam-se das pessoas que, por causa de suas atividades pecaminosas, são adversas aos tópicos sobre a transcendência e que, deste modo, ignoram o propósito do Mahabharata, o Bhagavad Gita, né? Ignoram o Bhagavad Gita. Eu também me apiedo delas porque vejo sua duração de vida sendo arruinada pelo tempo eterno, enquanto elas se envolvem com as apresentações de especulações filosóficas, teóricas metas últimas de vida e diferentes tipos de rituais. Verso 14, né? Pronto. O comentário de Prabhupada aqui do verso 14 também é muito bom. De acordo com os modos da natureza material, há 3 tipos de relações entre os seres humanos e a suprema personalidade de Deus. Aqueles que estão nos modos da ignorância e paixão são adversos à existência de Deus, ou então aceitam formalmente a existência de Deus na posição de um fornecedor de encomendas. Então,
O Prabhupada está dizendo aqui, né? Ele não quer ofender ninguém, mas ele está dizendo que as pessoas que estão no modo da ignorância e da paixão são aqueles que negociam com Deus. Que Deus é o entregador, né? Tipo de encomenda. Então, ó Deus, eu quero isso, ó Deus, eu quero aquilo, ó meu Deus, me ajude nisso, ó meu Deus, me dê aquilo ali. Então, essas pessoas só pensam em Deus porque Deus é o empregado delas. Deus está dando o que elas querem, então Deus existe e Deus é bom. No momento em que elas não conseguem o que elas querem, elas dizem: ó meu Deus, por que me castigas? Ó meu Deus, por que eu sofro tanto? Ó meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? Então, assim, é uma relação completamente egoísta com Deus e voltada simplesmente à satisfação de seus próprios desejos. Então, Prabhupada explica que são as pessoas que estão no modo da paixão ou da ignorância e que veem Deus apenas como um entregador de coisas. Então, acima destes, há os que estão no modo da bondade. Esta segunda classe de homens acredita que o Brahman Supremo é impessoal. Eles aceitam o culto de Bhakti, no qual ouvir Krishna Katha é o primeiro item, como um meio e não como um fim. Acima destes, há aqueles que são devotos puros. Eles estão situados no estágio transcendental acima do modo da bondade material. Estas pessoas estão decididamente convencidas de que o nome, a forma, a fama, as qualidades da personalidade de Deus não são diferentes umas das outras no plano absoluto. Para elas, ouvir os tópicos sobre Krishna é como encontrar-se diretamente com ele. Segundo essa classe de pessoas, que estão situadas no serviço devocional puro ao Senhor, a meta máxima da vida humana é Purushartha, o serviço devocional ao Senhor, a verdadeira missão da vida. Por se dedicarem à especulação mental e por não terem fé na personalidade de Deus, os impersonalistas nada têm a ver com a audição dos tópicos sobre Krishna. Pessoas desse tipo são dignas da compaixão dos devotos puros do Senhor de primeira classe. Pessoas desse tipo são dignas da compaixão dos devotos puros do Senhor de primeira classe. Então, assim, não sei se essa frase está bem construída, né? Mas esses devotos são considerados de primeira classe, né? Eu acho que é isso que Prabhupada está querendo dizer. Essas pessoas que têm compaixão por esses que não entendem sobre Krishna, são devotos puros do Senhor e são devotos de primeira classe, né? Os impersonalistas, dignos de compaixão, apiedam-se daqueles que são influenciados pelo modo da ignorância e paixão. Mas os devotos puros do Senhor apiedam-se de ambas as classes, porque ambas perdem seu tão valioso tempo na forma humana de vida com buscas falsas, gozo dos sentidos e apresentações especulativas mentais de diferentes teorias e metas da vida. É isso. Verso 15. Ó Maitreya, ó amigo dos aflitos, somente as glórias do Senhor Supremo podem fazer o bem para as pessoas em todo o mundo. Por isso, assim como as abelhas colhem o mel das flores, por favor, descreve a essência de todos os tópicos do Senhor. Por favor, canta todas essas transcendentais atividades sobre-humanas do Supremo Controlador, a personalidade de Deus, que aceitou encarnações totalmente providas com toda potência para a completa manifestação e manutenção da criação cósmica. Shukadeva Goswami disse. Shukadeva Goswami é o que está narrando a história para o Maharaj Parikshit. Até agora, Shukadeva Goswami estava narrando as palavras de Vidura perguntando para Maitreya. Então agora volta a palavra para Shukadeva.
Shukadeva Goswami disse: o grande sábio Maitreya Muni, depois de muito honrar Vidura, começou a falar, a pedido de Vidura, para o bem-estar máximo de todas as pessoas. Shri Maitreya disse: ó Vidura, todas as glórias a ti. Perguntaste-me sobre o maior de todos os bons, e assim mostraste tua misericórdia, tanto para com o mundo, E assim mostraste tua misericórdia, tanto para com o mundo quanto para comigo, porque tua mente está sempre absorta nos pensamentos da transcendência. Maitreya ainda é humilde, tá ligado? Tá dizendo: Vidura, você tá sendo tão bom comigo, me perguntando sobre isso, porque eu me beneficio de poder falar sobre Krishna, né? Então, ó Vidura, não admira em absoluto que tenhas aceitado o Senhor, assim sem desviar o pensamento, pois nasceste do sêmen de Vyasadeva, que é o filho de Parashara, né? Então aqui a gente está ouvindo justamente do neto do compilador dos Jyotis. Sei que agora és Vidura. Olha só, esse verso é maluco. Sei que agora és Vidura, devido à maldição de Mandavya Muni, e que anteriormente foste o rei Jamaraj, o grande controlador das entidades vivas após sua morte. Foste gerado pelo filho de Satyavati, Vyasadeva, na esposa amaciada do irmão dele. Então aqui ele está falando como é que Vidura nasceu, mas ele revelou que Vidura, na realidade, é uma encarnação de Jamaraj. Jamaraj é o filho do Sol, irmão de Shani, que é Saturno, e o que cuida dos mundos infernais. Então Vidura está aqui, nesse passatempo, nesse momento, né, nessa situação, trocando ideia com Maitreya, mas Maitreya já conhecia a vida passada dele. Então, Maitreya continua: Vossa Graça é um dos companheiros eternos da Suprema Personalidade de Deus. E por atenção à vossa graça, o Senhor, enquanto regressava à sua morada, deixou instruções comigo. Portanto, descreverei para ti os passatempos através dos quais a personalidade de Deus estende sua potência transcendental para a criação, a manutenção e a dissolução do mundo cósmico, da forma como ocorrem um após o outro. A personalidade de Deus, o Senhor de todas as entidades vivas, existia antes da criação como único e inigualável. É apenas por sua vontade que a criação se torna possível e novamente tudo se funde nele. Este Eu Supremo é sintomatizado por diferentes nomes. O Senhor, o proprietário indiscutível de todas as coisas, era o único vedor. A manifestação cósmica não estava presente naquela época, e assim ele se sentiu imperfeito sem suas partes integrantes, plenárias e separadas. A energia material estava adormecida, ao passo que a potência interna estava manifestada. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quem entendeu? Eu posso estar viajando, mas pegando lá nas aulas lá sobre a respiração, né, do universo, momento de Big Bang, e que aí todas as almas vão e ocorre a manifestação dos planos materiais.
pelo que eu entendi do verso, isso é antes do Big Bang. É isso aí. Isso é antes de tudo isso, velho. Isso é antes da criação de todas as coisas. Ó, como esse verso é tão lindo, velho. Ele é muito, muito, muito incrível mesmo. O Senhor, o proprietário indiscutível de todas as coisas, era o único vedor. Então, assim, Maria Ferreira levantou a mão. Fala aí, Maria. Gora, lá na Bíblia, quando o Senhor pergunta para Satanás, de onde tu vem, Satanás? E aí ele responde, eu venho de rodear a terra. Aí o Senhor falou para ele, e você conheceu meu filho Jó? Aí ele fala de Jó, né? Eu posso fazer uma comparação. Esse Satanás pode ser esse controlador dos mundos infernais? Não. Não. É que tem uma confusão muito grande em relação ao que está escrito na Bíblia e em relação ao que a gente acabou entendendo sobre Satanás, né? Sobre Lúcifer, coitado. E a galera, realmente, essa tua pergunta é uma pergunta que é muito, muito, muito comum, assim, tipo, Djamaraj é o demônio. Véi, Djamaraj é uma grande personalidade, é como o Maitreya tá falando, Djamaraj é um amigo pessoal da suprema personalidade de Deus, assim, Djamaraj, ele tá fazendo uma das mais complicadas tarefas possíveis. Assim, tipo, coitado dele, ele é o primeiro que morreu. Ele é o primeiro ser de toda a criação que morreu. Foi Djamaraj. E aí ele foi ressuscitado e recebeu essa missão de cuidar de todas as pessoas que vão morrer. Todo mundo que morre passa por Djamaraj. Todo mundo que morre passa por Djamaraj. Não necessariamente passa por ele e vai para os mundos infernais. E mesmo a ideia de mundos infernais é uma coisa que a gente pode passar assim, muito tempo pensando e falando a respeito. Por quê? Porque os mundos infernais, eles existem, mas eles não estão em outro lugar, eles estão acontecendo. Então, assim, existem pessoas, seres humanos, agora, nesse exato instante, que estão vivendo vidas infernais piores do que as que foram descritas por Dante. Porque, assim, se a gente for olhar, a Bíblia não fala sobre o inferno. No Apocalipse, fala sobre o Apocalipse. Mas a ideia que a gente tem do inferno foi criada na Idade Média para assombrar as pessoas. Então, essa identidade de. Eu até esqueci o nome dele, do demônio, né? Que tem outro nome. Tipo, a identidade do filho da luz foi transformada nessa pessoa nefasta, simplesmente para controlar a mente das pessoas em relação ao que é certo e o que é errado, colocando o que é certo e o que é errado fora delas, tirando das pessoas a responsabilidade sobre os próprios atos. Então, assim, uma das coisas que a gente entende, eu já vou deixar a Parama falar, eu acho que o Vitor também tinha levantado a mão. Uma das coisas que a gente entende em relação também, né, à filosofia védica, quando fala sobre as eras, na era de Kali, os deuses e os demônios vivem dentro de cada entidade, de cada ser humano. Cada ser humano tem a mesma potência para ser um deus ou para ser um demônio. E é como o Prabhupada estava falando. Aqueles que se inclinam para a autorrealização desenvolvem as qualidades dos deuses.
aqueles que se inclinam para o materialismo e o egoísmo vão desenvolver as qualidades dos demônios. Então, assim, não existe o ser que é a corporificação do mal e que faz oposição a Deus. Não existe oposição a Deus. Isso é uma ideia da gente. É impossível haver oposição a Deus. Nada é oposto a Deus. A coisa mais distante de Deus que existe é o impersonalismo. Porque mesmo a gente que está no mundo material, a gente está em contato com Deus o tempo inteiro, seja na forma de átomos, né? Átma, então na forma de átomos, que são as partículas dessa forma, dessa força Shakti Devi, Prakriti, Shakti. Então, a nossa própria alma que está em contato com o Paramatma o tempo todo. Então, o que há de mais distante de Deus é um sono sem sonhos. É a forma impessoal, é o Brahman. E aí a gente tem que esquecer essa ideia de bem e mal para poder ir mais longe, senão a gente fica aí mesmo. Então, Parama. Então, Ramaraj é também o senhor do Dharma. Ele é o Devata da Nakshatra Bharani, que é a estrela da restrição, justamente porque ele exige a ação correta, a ação ética. Nesse sentido, ele acaba ficando muito parecido com Saturno, que é meio irmão dele. Então, é uma grande, grande personalidade. Saturno ficou com a missão dos vivos e Amaraj com dos mortos. É isso aí. Mas tu sabe que eu estava ouvindo falar e eu vi também, claro, concordo com tudo que tu falou, né? E virou telefone sem fio, né? E também por isso acho que algumas escolas reforçam a ideia do Parampará por causa desse telefone sem fio, é isso, né? Mas entre os cristãos também existe uma ideia mais ampla do que esse bem e o mal. E essa ideia mais, vamos falar assim, mais parecida com a filosofia védica sobre os devas e os asuras estarem dentro da gente e justamente um ser humano ser uma espécie e o aqui agora ser uma oportunidade de lidar com essas duas questões, né? E além disso, né? Então, tipo, entre os espíritas eu já ouvi isso, é engraçado, vira uma paniceia, né? Mas o Maitreya, por exemplo, a primeira vez que eu ouvi dentro da teosofia, eu acho. E entre a Ponte para a Liberdade, eu acho que é esse também, tem um nome. Eles também falam do Maitreya. E é muito parecido, assim, a algumas questões desse Maitreya com... É o mesmo Maitreya. É o mesmo, né? É o que Vitor falou, é Zoroastro, é Zaratustra, é o mesmo cara, pô. Só que é o telefone sem fio, né? Cada vez que alguém conta a história, conta um pedaço da história, tipo, é isso. Então, voltando para o verso, fala, Vitor. Desculpa, é porque agora com esse comentário eu confundi. Zoroastro era o próprio Maitreya? Não, nada a ver. Não, eu acho que não. Eu acho que são personalidades diferentes. Mas, assim, todas essas grandes personalidades, elas foram, tipo, o conhecimento delas, como a Ana falou, foi transmitido dentro dessas sociedades filosóficas de uma maneira um pouco modificada ainda. Então, a teosofia fala sobre Maitreya, a maçonaria fala sobre Maitreya, a Rosa Cruz fala sobre Maitreya,
os espíritas falam sobre Maitreya. Aí, tipo, até a galera que fala sobre Metatron, os Então, esse é o Ponte para a Liberdade. Oi, tá vendo? Eu tenho uns livrinhos aqui que eu... É engraçada a história que eu resgatei uma vez com um amigo, que era o Mercúrio na casa 8, herança do marido, né? O pai do meu filho, a avó dele era Vaishnavi. E ela tinha, e um dia a mãe dele ligou para ele e falou: Ó, teu padrasto vai jogar todos os teus livros que estão no sótão fora. E aí a gente foi, minha família tinha um sebo, e aí a gente foi buscar os livros. E aí tinha os Bhagavatas, tinha o Bhagavad Gita, mas também tinha Ponte para a Liberdade, tinha outras coisas, né? E foi assim a primeira vez que eu entrei em contato. É tipo, Mercúrio na casa 8 diz muita coisa, mas uma das coisas acho que é isso. Herança do Bhagavata que ficou aqui em casa. Poxa, é relíquia, velho. Tinha algumas coisas sublinhadas, e tinha algumas anotações dela e tal, e tinha algumas coisas do Maitreya. Foi aí que eu relacionei que um era o mesmo, né? Mas agora, o Zoroastro, isso aqui um dia a gente vai ter que falar sobre, porque eu ouvi uma história que eu não sei se é também, que ele difundiu uma astrologia paralela, né? que deu uma confusão dentro da astrologia, né? Mas eu não sei se é isso mesmo e tal, e até por isso que eu sigo o Mapa do Sul, por uma indicação de domar um pouco esse domar o Rahu não, né, mas levar o meu Rahu para o outro lado, assim, a influência de Rahu para o outro lado, sabe? Que era meio perigoso de ele estar na minha casa 9 ali. E eu segui por um outro caminho. A Índia mudou o posicionamento do teu Rahu? Não mudou. É porque o sentido horário e o sentido anti-horário de leitura tem a ver com Zoroastro, com essa confusão que... Entendeu? Entendi. Mas eu não sei como é que... Eu ouvi essa história e eu nem lembro mais. Eu ouvi algumas vezes essa história, mas eu nem lembro mais aonde que eu ouvi e nem sei se é verdade, porque também não fui muito a fundo, assim. Entendi. Foi no momento que eu estava pesquisando, sabe, para que linha que eu ia, para que lado que eu ia, tudo mais, e eu fiquei ouvindo essas histórias. Mas depois fugiu. Mas isso é uma coisa que me intriga, assim, né? Interessante. Eu não vi nada ainda a respeito disso, mas eu vou dar uma pesquisada. O Vitor falou MKS, o formato MKS? É o Mariana Kakistana do Rahu na 9. Você obriga o demônio a rezar, praticamente. Então, véi, é isso, assim, tem muita coisa que a gente usa as palavras e elas têm uma força muito grande, mas um significado um pouco diferente. Então, uma das coisas que eu acho muito interessante de pensar é o seguinte: vamos colocar em sânscrito, né? Os asuras são grandes devotos do Senhor Shiva, tá ligado? Os caras, se brincar, eles são muito mais devotos mesmo do que os devas são de Vishnu. Então, isso que a Maria estava perguntando me lembrou muito de Jaya Vijaya. Porque é uma engenharia, né, de Deus também. É um passatempo, né? Então, trazer certas personalidades para fazer essas questões. E sabe que hoje eu estava pensando sobre isso. Olha que incrível. Todo o Oriente influenciado pelas questões do Ocidente, e agora, eu não sei vocês, mas eu sinto, claro, eu estou dentro de uma bolha, né? Mas a minha bolha toda está estudando
os Vedas, tá todo mundo, tem muita gente interessada, sabe? Há uma grande convergência, é muito bonito isso. Então, tipo, as coisas, os polos se invertem, quando falam que os polos da Terra estão se invertendo, né? Eu penso nisso, sabe? Nessa questão cultural, tipo, a parte assúrica está chegando na parte deva e a parte deva está chegando na parte assúrica. E parece que, que faz parte de uma engenharia mesmo, sabe? Eu não sei aonde que vai dar isso, mas é interessante, né? É interessante. E aí, assim, isso faz uma relação com uma pergunta que a Alexandre tinha feito para mim. E aí é o seguinte, a gente está no verso 24. Eu vou voltar para esse verso 24, porque ele é realmente muito forte, ele tem uma coisa muito, muito profunda para a gente avaliar dentro dele. Então, a conversa da gente foi meio que para um outro lugar, mas vamos continuar por aí. Então é o seguinte, em parte, vamos colocar assim, na maior parte, eu discordo do que você está dizendo, mas eu vou justificar. Então, assim, deixa eu só ver o que foi que a Maria escreveu. Foi o Vitor? Ah, foi o Vitor. Para tu sobreviver no Ocidente hoje, você precisa da sabedoria oriental, senão você pira. Pronto. Isso é um fator extremamente significativo. E a gente vai ver isso entrando dentro da sociedade de diferentes caminhos. Um caminho muito simples e que a gente não consegue, tipo, desconstruir ele com muita profundidade, porque ele já está impregnado dentro da sociedade, é o que a galera transformou. Ó, a lua já apareceu aqui de lado, hein? É o que a galera transformou em mindfulness. Então a gente fica ouvindo sobre mindfulness, mas mindfulness é o estado presente de meditação ativa. Então os caras pegaram algo que é uma técnica, e a gente sabe que é uma técnica oriental, uma técnica védica, e eles trouxeram isso para o mundo corporativo. A mesma coisa fizeram com o yoga, e o maior movimento dentro do yoga internacional é de desconectar ele completamente da filosofia e da espiritualidade. Então a gente vai vendo aí, e aí é onde encaixa o que a Ana estava falando, né? Os devas indo para o lado assúrico e os asuras indo para o lado dévico, né? Tipo, é um entendimento das ferramentas como Krishna explica no Bhagavad Gita. Cada uma dessas ferramentas atinge um propósito e muitas vezes esse propósito é material. Então a gente pode ver em grandes obras de caridade a busca por resultados materiais ou mesmo resultados que podem ser méritos materiais para próximas vidas. A outra coisa que é onde encaixa mesmo no que a Alexandra estava me perguntando e o que está falando sobre essa mudança de polos, que é onde eu discordo, pragmaticamente, numericamente, a civilização humana só caminha para a degradação. Não há outra forma de avaliar isso de maneira séria, diferente. Então, assim, o que acontece é, como o Prabhupada também estava explicando nos comentários dele, na medida em que a gente vai se entregando ao processo e o processo vai criando efeito dentro da gente, naturalmente a gente desenvolve uma desconexão, desapego, rejeição e repulsa por aquilo que não é transcendental.
a energia que está ao nosso redor se modifica, o meio ambiente se transforma e pessoas favoráveis para o nosso desenvolvimento espiritual se apresentam. Não que elas não estivessem lá antes, só que elas estavam de uma maneira diferente. Então, na medida do desenvolvimento da nossa consciência, o meio ambiente vai criando as situações para que a gente possa evoluir. Então, se a gente não está buscando por isso, a vida da gente vai ser completamente diferente. Na hora que a gente está buscando, o nosso redor se modifica. Eu poderia, pragmaticamente, dizer isso. Nos últimos 25 anos, o mundo melhorou significativamente em relação às pessoas espiritualizadas. Quando eu estava lá com os meus 15, 16, 17, 18 anos, eu só encontrava com, tipo, materialistas, eu só encontrava com bêbados, eu só encontrava com pessoas procurando satisfação dos sentidos e pessoas que não tinham a menor noção do que é o conhecimento transcendental. Então, todo mundo estava envolvido com matança de animais e, tipo, a realidade era completamente selvagem e brutalizada. Mas isso era eu. E onde eu andava e as pessoas que eu me relacionava com elas. Eu mudei. No que eu fui me esforçando em mudar, as pessoas que se relacionam comigo e que eu busquei me relacionar com elas também se modificaram. O meu ambiente de trabalho se modificou, o meu ambiente físico onde eu vivo se modificou. Tipo, toda a existência e a natureza ao meu redor se modificou. O mundo melhorou? Não. O mundo só se degrada a cada segundo. O mundo só se torna mais miserável e doente a cada instante. Não vai mudar, não vai ser melhor, mas a gente pode melhorar. A gente pode fazer o melhor que a gente puder e afetar, de certa maneira, as pessoas que estão próximas a gente. E a gente pode viver numa dimensão e numa realidade mais favorável para a nossa evolução. Não quer dizer que a gente não vai passar por dificuldades, mas vai parecer que o mundo está melhor. Um exemplo para isso clássico e lindo. Madhusudana Maharaj. Eu assisto os encontros dele para me sentir bem. Véi, eu fico muito feliz de ver ele, muito, muito, de ouvir ele, só de estar ali. Tipo, cada vez que ele fala o meu nome, cada vez que eu vejo que ele me viu, eu sinto que é uma bênção que eu estou recebendo. E ele fala que quando ele encontra com os devotos, ele disse, tipo, estar com os devotos através do Zoom é muito legal. Ele falou, é muito legal. Mas quando você está fisicamente com os devotos, você está no mundo espiritual. Então, é a única forma favorável de poder pensar nesse mundo é dessa maneira. Então, assim, você diz, pô, agora cada vez mais pessoas próximas a mim estão procurando pelos Vedas. Você é a fonte dos Vedas que essas pessoas estão procurando. Por isso que você está encontrando elas e elas estão encontrando você. É por isso que a gente está aqui junto. Porque você estava procurando, porque eu estou procurando e porque a gente está se conectando. Então, cada vez mais isso vai gerando esse biofeedback que vai trazendo mais chacunas, indicadores do caminho que a gente escolheu. Então, você dizer isso é um indicador do resultado do seu processo. É os seus méritos já se manifestando. Então, assim, só, se a gente fosse pensar astrologicamente, né? Se isso tivesse acontecendo agora, já é resultado de Marte em Áries, dando os efeitos do último ciclo de 2 anos que ele deu, com as bênçãos de Júpiter que ele passou agora por Peixes. Então,
é ativação de méritos espirituais através de trânsitos. Isso para de acontecer? Não. Acontece o tempo todo, pô. Acontece o tempo inteiro. Só que a mente da gente está em outro lugar. Na hora que a gente traz a mente da gente, como Maitreya estava falando para Vidura, né? Imagina, Maitreya falando para Vidura. Você, Vidura, está sendo muito bondoso comigo, me perguntando sobre as histórias da Suprema Personalidade de Deus que você conhece tão bem. Tipo, é como, mais uma vez, Madhusudana Maharaj, ele faz pergunta. Ele faz pergunta que ele sabe a resposta. Ele vai perguntar, tipo, quando você vai falar para alguém sobre o que é a vida espiritual, o que você diz? Tipo, ele não quer saber por ele. Ele quer saber, tipo, para poder favorecer mais ainda a gente, tá ligado? Tipo, porque é isso, a resposta, a conexão, né? Tipo, aonde você tá, né? Ele quer saber aonde você tá no seu relacionamento com Deus. Tipo, o que é que você fala sobre a sua realização pessoal, a respeito da vida espiritual e a respeito da transcendência para as outras pessoas, né? Então, isso é o significado da vida, de verdade, tá ligado? É tipo, o quanto a gente é capaz de representar essas grandes almas. Tipo, o resto não interessa. Tipo, o resto não interessa. É como a gente fosse pensar, né? Tipo, como eu posso dar felicidade para a pessoa que eu mais amo? Então, assim, velho, eu nem sei o que é isso, tá ligado? Eu nem sei o que é isso, mas eu fico muito feliz de poder fazer qualquer coisa que deixe eles felizes. Porque eu penso, pô, se ele tá feliz, velho, imagina, o Gurudev ia estar feliz também. Então, o resto é a manutenção da vida, né? A gente tem que sobreviver, mas o que a gente tiver fazendo para sobreviver, a gente pode fazer da melhor maneira possível para se favorecer espiritualmente e favorecer as outras pessoas espiritualmente. Então, nos primeiros versos, Essa não é a casa 7? o quê? Deus, né? Krishna é a casa 7. Sim, não deixa de ser, né? Não deixa de ser. E sabe por que não deixa de ser? Eu vou ler esse verso. A casa 7 é esse verso. O Lagna e a casa 7. A relação entre o Lagna e a casa 7 é o capítulo 24, é o verso 24 desse capítulo 5. Olha só. Eu vou ler a primeira frase, mas eu não vou explicar mais a primeira frase, porque eu já expliquei, então eu vou explicar a partir da segunda. Mas olha só. O Senhor, o proprietário indiscutível de todas as coisas, era o único vedor. Era só ele que existia. A manifestação cósmica não estava presente. Então, tipo, a manifestação cósmica não existia naquela época. E assim, ele, o Senhor, se sentiu imperfeito sem suas partes integrantes plenárias e separadas. A energia material estava adormecida, ao passo que a potência interna estava manifestada. A suprema personalidade de Deus estava existindo plenamente e completamente apenas dentro de si mesmo. Não existia nada a não ser a suprema consciência na forma do relacionamento interno dele mesmo. Só que aí ele se viu imperfeito. Ele se viu imperfeito? Imperfeito. Ele se sentiu imperfeito, sem suas partes integrantes plenárias e separadas. A suprema personalidade de Deus se sentiu imperfeito, incompleto, porque não tinha com quem se relacionar.
Então, a casa 1 estava isolada, e aí manifesta, e aí é o que a gente vai chegar, manifesta as infinitas formas para que ela se relacione através da sua potência externa que estava adormecida, que é a própria energia material. Então, a energia material estava adormecida, ao passo que a potência interna estava manifestada. E quando fala aqui, ele se sentiu imperfeito sem suas partes integrantes plenárias e separadas. As partes integrantes plenárias são as manifestações dele mesmo em várias formas, que é o que falou antes. Matsya, Kurma, Varaha, Nishinra, Buda, Krishna, Ananta Shesha, Balarama, Shaktidevi, tipo todas, Shiva, Brahma, tudo isso são partes integrantes plenárias de Deus. E aí tem as que não são plenárias, que são parcelas. Tipo, todas essas formas se relacionam diretamente com a Suprema Personalidade de Deus, porque são parcelas integrantes dele, mas existiam dentro dele antes de se manifestar. Então, assim, ele se sentiu imperfeito só porque ele estava sozinho. Ele fez, velho, o que eu tô fazendo aqui sozinho, tá ligado? Aí ele vai criar as coisas. Então, esse verso, ele traz toda essa ideia de o que significa o infinito. O infinito significa além do que é toda a existência. Então, o infinito existe além de toda a existência. E ele existe plenamente, independente de toda a criação. Fala aí, Ana. E tá, essa parte que ele está falando do verso 24, digamos assim, isso está acontecendo, mas tem também Vrindavana, assim, tem a parte transcendental toda viva acontecendo? Então, tem no plano absoluto. Então, no plano absoluto, a gente entende que Vrindavana não deixa de existir, nem mesmo quando acontece a aniquilação de todos os universos. Quando todos os universos voltam para dentro dessa forma original que está falando aqui, mesmo assim, Vrindavana continua existindo, porque é como se fosse uma sala secreta. Vrindavana existe além da existência e da inexistência, porque é lá onde a Suprema Personalidade de Deus existe, com todas as suas qualidades manifestas 100%. É tipo, Krishna não dorme em Vrindavana, tá ligado? Se Krishna dormisse em Vrindavana, aí eu poderia acreditar que as coisas deixam de existir, tá ligado? Mas ele não dorme em Vrindavana, ele tá sempre em atividade. Tipo, se Krishna sonhasse em Vrindavana, ele sonharia sendo as formas dele como Vishnu. Da mesma forma que Vishnu, quando sonha sendo todas as entidades vivas. Então, assim, se a gente for mensurar dentro de escalas, existe um lugar que existe independente de qualquer coisa, porque essa existência é inconcebível. É Achintya. Vrindavana é um ambiente Achintya, porque é consciência infinita completamente. Não tem nada dentro de Vrindavana que não seja uma consciência complementar à consciência de Krishna. Por isso que fala consciência de Krishna. Se você não chegar na consciência de Krishna, você não entra em Vrindavana, porque Vrindavana é
a consciência de Krishna. Então, todo o resto, que é de onde vem essa manifestação cósmica que não existia nesse verso 24, tudo isso vem fora da consciência de Krishna, está fora desse lugar eterno de verdade, né? Então, é difícil de alcançar isso, mas a gente vai, tipo, subindo os degraus, né? Chama Brihad Bhagavatamritam. Brihad Bhagavatamritam. É tipo o limiar dos Oi. mundos materiais. E esse verso 24, assim, é pré... Tem toda a transcendência, passando a transcendência, passando é bom. Passando a transcendência, daí vem esse limiar aí, esse é o verso 24. Isso. Porque, assim, os próprios mundos celestiais, imateriais e infernais vão vir a partir desse verso 24 aqui, que é quando essa consciência manifesta da potência interna a potência externa. E aí, quando manifesta a potência externa, aí tudo começa a ser criado, que são os próximos versos. Então, é isso. Tipo, isso chama escalas ontológicas, né? Cada dimensão dessa é uma escala ontológica que a gente vai ficar discutindo filosoficamente até chegar na borda dela. Quando chegar na borda dela, a gente pula, e aí a gente cai em outra, tá ligado? E vai. É infinito. O Vitor, ele escreveu aqui. Não houve a manifestação material ainda. Não houve não. Vai ser lá na frente. Vai demorar ainda para vir a manifestação aqui. Vai criar um monte de coisa antes ainda. Não, nem os sutis, nem nada, pô. Tá aqui, ó. A energia, só a potência interna estava manifesta. Então, é como se apenas a consciência percebesse a si mesma, porque era tudo consciência, e uma consciência só. Aí ele, se sentindo imperfeito, começa a se manifestar de diferentes formas, só para poder se relacionar com alguma coisa. Eu vou ler o comentário de Prabhupada. Saca o comentário de Prabhupada. Desculpa também, galera, se tá tarde, se ficou tarde, se alguém precisa sair. Então, assim, boa noite a todo mundo mais uma vez. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Ângela, que eu não tinha cumprimentado, talvez diretamente, informalmente, mas fico feliz que vocês estão aí. E qualquer coisa, façam pergunta, liga o microfone. Eu vou ler o comentário desse verso e aí a gente pode começar a encerrar um pouquinho. Começar a encerrar um pouquinho é bom. Comentário do verso 24. O Senhor é o supremo vedor, porque apenas por um olhar seu a energia material tornou-se ativa para a manifestação cósmica. Naquela época, o vedor existia, mas a energia externa, sobre a qual é lançado o olhar do Senhor, não estava presente. Ele se sentia um tanto insuficiente, como um esposo que se sente só na ausência da esposa. Esse é um símile poético. O Senhor quis criar a manifestação cósmica para dar outra oportunidade às almas condicionadas que estavam adormecidas no esquecimento. A manifestação cósmica dá às almas condicionadas uma oportunidade de voltarem ao lar, voltarem ao Supremo. E é este o seu propósito principal. O Senhor é tão bondoso que, na ausência de tal manifestação, sente como se estivesse faltando algo, e assim ocorre a criação. Embora a criação da potência interna estivesse manifestada, a outra potência parecia estar adormecida.
e o Senhor quis despertá-la para a atividade, assim como um esposo quer despertar sua esposa do estado de adormecimento para o gozo. É por compaixão do Senhor pela energia adormecida que ele quer vê-la despertar, que ele quer vê-la desperta para o gozo, como as outras esposas que estão acordadas. Todo o processo consiste em animar as almas condicionadas adormecidas para a verdadeira vida da consciência espiritual, de modo que elas assim se tornem tão perfeitas como as almas eternamente liberadas nos Vaikunta loucas, nos mundos Vaikunta. Uma vez que o Senhor é Satchitananda Vigraha, ele gosta que todas as partes integrantes de suas diferentes potências participem na raça bem-aventurada, porque a participação com o Senhor em sua raça lila eterna é a mais elevada condição de vida perfeita em bem-aventurança espiritual e conhecimento eterno. Aqui Prabhupada explica também que este é o símile poético, é isso aí. Prabhupada explica ainda que durante todo o processo, como o Vitor falou, né, isso é antes do Big Bang. Por quê? Porque vai ter outro Big Bang. Então, cada vez que tem um Big Bang, fala, né, é explicado que essa forma purusha do Senhor fecunda o universo com o seu olhar. Então, é como se a gente estivesse olhando para a matéria escura. É como se a gente estivesse olhando para um oceano de matéria sem forma, sem nada. E aí o olhar do Senhor, o olhar da Suprema Personalidade de Deus, que não é um olhar que vem de um olho, né? É a consciência quando repousa sobre um pensamento. Então, quando a Suprema Consciência de Deus repousou o seu pensamento, repousou o seu olhar sobre essa matéria inerte, sobre essa potência externa, ele fecunda essa potência externa, criando a matéria. Então é o Big Bang, é quando explode a explosão de criação. Essa explosão de criação é o resultado justamente dessa injeção do olhar divino sobre essa matéria, sobre essa forma Shakti que estava aí manifesta e dormindo. E aí o que é que acontece? Quando rola o fim do universo, a aniquilação do universo, todas as almas que continuam dentro do universo, elas voltam para dentro dessa forma divina e ficam dormindo lá dentro. Então, volta para esse mesmo verso 24. Quando fecha o ciclo, volta para o verso 24, que é quando nada existe, existe só a forma de Deus, e aí ele desperta. Quando ele desperta, aí ele percebe, putz, eu estou sozinho aqui, vou manifestar as coisas tudo de novo para que essa galera possa se liberar e ir para os mundos que são eternos. Então, a 24 é a casa 6. A casa 6. A casa 6 do Senhor. Vou manifestar tudo de novo, senão não vai dar. A casa 6 do Senhor, pode crer, vou manifestar. É isso aí, a casa 6 do Senhor. Boa, velho. É isso, é isso, é isso. Então, estamos entendidos? Parando no verso 24 para ir para o verso 25. Na semana que vem. Eu achando que a gente ia chegar no capítulo 6. Capítulo 5, verso 25. Beleza. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer dizer o que entendeu? Alguém quer dizer o que não entendeu? Alguém quer falar sobre efemérides? Alguém está com sono?
Eu quero dizer que qualidade é melhor do que quantidade. O importante é a gente estar entendendo alguma coisa. Então, se você está dizendo isso, você entendeu, né? Eu entendi, estava até fazendo associações aqui que não deve ser feita, né? Mas a criação do mundo vai em Gênesis também, que é o primeiro livro da Bíblia. Com certeza eles tiraram essa criação daí dos Vedas, né? Sim, sim. Até, tipo, o dilúvio, né? Porque o dilúvio aparece em várias escrituras. Mas o dilúvio tá nos Vedas também, né? Que é quando aparece a forma de Matsya, que é o peixe, ele vem para salvar os prachetas, que são os prajapatis, que estavam no barquinho e o mundo estava alagado, tá ligado? Então, todas as escrituras, em algum lugar, elas convergem. Mas, como também fala, e aí eu acho que é no Antigo Testamento da Torre de Babel, os caras se espalharam pelo mundo, cada um falando uma coisa diferente, e hoje ninguém se entende mais. Então, é mais ou menos por aí. E aí é muito perigoso a gente acabar se orientando por pessoas que estão desorientadas. Então, essa é a grande importância de uma corrente fidedigna de sucessão discipular, né? Que a gente sabe onde essa corrente está ancorada, né? Onde essa corrente está presa. E aí a gente sabe que direção a gente está indo. Muitas vezes a galera está orientando a gente num Waze com o GPS desligado. É verdade. Na Bíblia tem muito ponto solto que a gente fica, de onde que vem isso? De onde que saiu isso? E aí, se você chega na cultura védica, você começa a entender, ah, tá, então foi daqui que eles tiraram isso, né? Aí você vai ligando os pontos. É isso, é isso. E assim, a própria forma como a gente tem acesso ao conhecimento védico é bastante diferente do conhecimento cristão, porque se a gente pega o Bhagavad Gita, a gente pega o Srimad Bhagavatam, de gurus fidedignos, né, como Prabhupada, Srila Maharaj, você vai ter o verso em sânscrito, você vai ter a tradução palavra por palavra, você vai ter a tradução e você vai ter uma série de comentários. Quando você pega a Bíblia, véio, assim, não vamos entrar no mérito disso, sem querer ofender também, mas a quantidade de modificações contextuais e traduções que foi feita da Bíblia, talvez reste 10% do que era a Bíblia original nos dias de hoje. Talvez. Porque até a interpretação do que sobrou pode ser diferente ainda. Então, é bem complicado. Por isso que também, né? Vai ler o Bhagavad Gita? Lê o Bhagavad Gita de uma fonte fidedigna. Vai ler o Bhagavatam, vai ler o Mahabharata, vai ler qualquer um dos Puranas. Procura fonte fidedigna, procura traduções que sejam recomendadas e procura alguém que tenha conhecimento sobre o tema para poder ajudar você também, né? Isso se refere a qualquer tipo de estudo que a gente for fazer. Então, é isso. Eu acho que a gente vai acabar deixando efeméride. Pessoa... Oi? Eu, sem querer, eu acho que a pessoa certa. Eu tenho o Bhagavad Gita aqui que eu comprei da ciência milenar indiana, né? E aí eu estava procurando lá nas referências, onde procurar. Primeiro eu achei o singular, depois que eu achei você lá nas referências de quem procurar como referência para estudo do Bhagavad Gita. Eu sou uma referência para estudo do Bhagavad Gita. Eu sabia disso, não. Não sabia não dar seu telefone. Aí uma vez eu estava lá procurando, minha irmã está lá na Califórnia. Aí uma vez eu estava procurando algum grupo lá na Califórnia e acabei achando o seu telefone aqui do Brasil. Aí eu falei, nossa, esse grupo, esse Gora, eu acho que era que é o mesmo. Aí eu achei que falei, nossa, sem querer eu cheguei no lugar certo.
Deve ser mérito. Ciência milenar indiana, velho. É, do Cláudio Nigro. Eu sei quem é, que doideira, que massa, interessante. A Então, Krishna dá um jeito, é só pedir com sinceridade. Que ele dá um jeito, ele faz cada arranjo incrível. pode crer. Ele foi em vários lugares e o seu tá só o telefone. Entendi. Beleza, pelo menos tu chegou, né? Foi o jeito que Krishna achou, como a Ana falou. Foi o jeito que Krishna achou para te fazer chegar. Bem interessante. Então, é isso. Acho que vamos deixar a efeméride para a semana que vem, a não ser que alguém tenha alguma coisa muito importante assim para trazer, a gente pode falar ainda. O Vitor colocou aqui como um comentário muito importante, né? No primeiro século da era cristã, a primeira coisa que foi suprimida foi a reencarnação, que estava presente na Bíblia e foi removido, né? Então isso já modifica o pensamento da forma como os cristãos entendem a alma até hoje, né? Isso é um ponto. Eu não sabia que tinha reencarnação na Bíblia. Valeu, Vitor. Foi por causa de uma rainha que tiraram. Essa é rara. Isso daí é rara. Isso daí, tipo, tomei contato de uma forma bem oblíqua, assim, com essa informação. Mas, assim, né, como um bom ocidental, eu sei por que você não viu, né? Que se você sabe que você vai reencarnar, para que você vai sustentar Estado, né, com dízimo? Então, uma explicação bem óbvia, mas que a doutrina original concebia a reencarnação, isso daí é uma coisa que a maioria não vai saber. Muitas vezes até pessoas sérias, né, dentro do cristianismo não vão saber dessa informação. É triste. É triste. Uma das piadas que rolam sobre isso é que eu não sei se é a esposa de um rei ou se era a própria esposa de um dos papas que não queria nascer como um bicho, não queria nascer como um cachorro, como um bicho qualquer. Aí ela, tipo, fez os caras tirar, não, esse negócio de reencarnar, não, isso aí não dá certo, não. Mas a história real mesmo é essa, de tipo, de manutenção do Estado, né, tipo, convenção social, pacto social, né, se as pessoas, que é o caso o pensamento védico e o pensamento oriental traz um pouco disso, né? É vida após vida. É muito mais importante manter, que aí é o que fala, né? Manter a sua honra do que manter a sua vida. Então, se você mantém a sua honra intacta, você garante a evolução da sua alma. Mas quando você corrompe a sua honra, quando você quebra os seus princípios, aí a sua vida não tem mais dignidade, não interessa, porque até a próxima vida ela não vai ser favorável, né? Então, essa é uma concepção muito elevada da existência. Enquanto a gente está preocupado, tipo, sei lá, se o Corinthians vai ser campeão da Libertadores, né? Essa é a evolução da sociedade moderna. Então a gente vive nesse mundo, é difícil. Galera, foi massa. Sempre é bom ler o Bhagavatam, sempre é bom ler o Gita, sempre é bom ler qualquer mestre espiritual. Qualquer mestre espiritual não, né? Mas assim, sempre é bom ler sobre essas grandes almas. Srila Prabhupada, Srila Siddhara Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta, Srila Govinda Maharaj, Srila Madhusudana Maharaj. Então, é uma oportunidade muito rara. Isso era o que eu queria ter dito lá atrás, né? Tipo, enquanto tem pessoas vivendo vidas infernais, a gente está conseguindo falar sobre a vida dos deuses agora. É muito raro uma oportunidade de, tipo, passar, sei lá, 40 minutos, 1 hora, 2 horas falando sobre a vida dos deuses.
Vê quem é que, tipo, ó, me arrepio, quem é na história da humanidade que tinha a oportunidade de falar sobre esses temas. Então, a gente tem esse privilégio, graças à misericórdia dessas grandes almas, né? Então, todos os méritos e todas as glórias da associação da gente para glorificar eles é dos mestres espirituais. Então, tudo é mérito deles. Tudo é mérito deles. Então, a gente não ia sair da escuridão completa da ignorância se não fosse pelo desejo dos mestres espirituais. Então, é isso. Eu, assim como Maitreya, não que eu tenha qualquer qualidade que se possa comparar nem ao nome dele, né? Mas assim como Maitreya falou para Vidura, né? É uma grande bondade de vocês me darem a oportunidade de glorificar essas grandes almas. Então, minhas mais humildes e respeitosas reverências a vocês que me dão a oportunidade de fazer serviço para o meu mestre espiritual. Que a gente possa se encontrar todos bem e muito em breve. Amanhã a gente tem estudo do Bhagavad Gita e é isso. Espero que vocês façam a leitura do Srimad Bhagavatam. Me perdoem pelos erros de digitação, porque eu ainda preciso fazer uma correção ortográfica. E é isso. Boa noite a todo mundo. Vou colocar Gurudeva Kripa Bin do dia para a gente terminar com uma meditação em formato de bhajana para o mestre espiritual. E logo mais a gente se encontra de novo. Então, boa noite para todo mundo. Vamos ficar com Gurudeva Kripa Bin do dia. Gurudev Kripa Bindu Diya Koro Ei Dase Trina Pekayati Dina Kripa Bindu Diya Koro Ei Dase Trina Pekayati Dina Sakala Shahane Bol Diya Koro Sakala Shahane Bol Diya Koro Nijamane Sri Hahina Nijamane Sri Hahina Sakale Shama Purite Shokoti Dehonata Jata Jata Sakale Shama Purite Shokoti Dehonata Jata Jata Tobe to gaibo Harinama Shuke to gaibo Harinama Shuke Aparado hobe hato Aparado hobe hato Hobe no kripa logiyae Tata hoibe nato Hobe na kripa logiyae Tata hoibe nato Shakti buddhi ami achite Shakti buddhi ami achite Paramare atmasata Paramare atmasata Jata bichare kichu nahi pai Tomar karuna saro Jata bichare kichu nahi pai Tomar karuna saro Karuna na hule khadiya khadiya Karuna na hule khadiya khadiya Pranana rakhibo ado Pranana rakhibo ado
Jai Jai Gurudev.